Pessoal do nono, tudo jóia? Professor Marcos aqui para mais um vídeo sobre os módulos da apostila 2. Essa semana nós vamos estar trabalhando o módulo 9 da apostila, porém ao pularmos o módulo 8, sobra uma pequena lacuna que iremos estarmos estudando antes de começarmos propriamente o módulo 9. São algumas coisas, a grande maioria do módulo 8 a gente já viu, né? A gente só iria revê-lo nesse momento, a gente viu na apostila 1, a gente reveria agora, porém eu só fiz um compilado, ou seja, um resumozinho das principais partes para que a gente possa compreender depois o que acontece no módulo 9. Pois, ok? Bom, vamos dar início então, né? No módulo 8 ele vai falar sobre o mundo, né? O mundo naquele início do século 20, ele começava um tanto conturbado, né? Muitas revoluções, muitas coisas. Eu esqueci de pôr aqui, mas aqui poderia ter sido nesse mapa mental que o professor fez aqui. Eu poderia ter colocado aqui também a Revolução Bolchevique, tá? Então nós temos aqui, nesse período do início, os primeiros 30, 40 anos do século XX, nós temos aí duas guerras mundiais acontecendo, né? Dentre as duas guerras mundiais, nós tivemos aqui o surgimento do fascismo, né? E o crack de 29, que vai botar em crise econômica o mundo inteiro. Então nós vemos que o início do século XX é um início muito conturbado, cheio de guerras, cheio de perseguições étnicas, religiosas, políticas. Nós temos também a Revolução Bolchevique, né, que contesta, ela quebra o sistema vivido na União Soviética, né, e implanta o comunismo, que é um modelo completamente diferente do que havia existido no mundo até então. Bota o resto do mundo todo em alerta, né? Principalmente a grande burguesia, os detentores do capital no mundo ficam apreensivos por conta com medo, na realidade com medo, né, que o sistema capitalista acabasse nos países onde eles viviam. E nós temos também o crack de 29 que vai arrebentar com a economia mundial nesse tempo, tá? Prosseguindo aqui, nós vimos mundo, e em relação ao Brasil, nós temos 4 pontos aqui bem importantes que vão ser responsáveis pelo desdobramento político dos próximos anos, ok? Então nós estamos vendo lá que o Brasil, desde das primeiras décadas, né, através do Conselho de Taubaté, o Convênio de Taubaté, desde o Convênio de Taubaté, que financiou a custa dos produtos que estavam em decadência, que era o café, né? Pagando as diferenças, ou seja, pagando os prejuízos dos produtores de café da época, e que por consequência vai gerar uma série de desconfortos, tá? Uma série de desconfortos, porque por conta dessa classe social, que eram as oligarquias do café, que detinham o poder, o poder não só econômico, mas político na época. Haja visto que nós estamos falando aqui do período da República do Café, né, do leite com café, né? Isso causava um desconforto em certas classes sociais. Por exemplo, a burguesia industrial mais os oligarcas dissidentes, né, mais a classe média, se sentiu insatisfeitas. Os burgueses industriais, porque não tinham uma política, durante esse governo não existia uma política de industrialização do país, o que faria com que eles
pudessem exportar mais, produzir mais, gerar mais fontes de renda, né? As oligarquias dissidentes, quem são? As oligarquias dissidentes são aqueles que são donos de terra, mas que não produzem café. Você tem aí o pessoal do sul que produz muito, cultiva, né, como é que fala? A criação do gado, é, os pampas, né? São grandes cultivadores, grandes criadores, na realidade, de gado, gado de corte, de leite nesse período. Você vai ter outros lugares, né? Os outros estados que estão descontentes com esse modelo econômico. A classe média também está insatisfeita por conta de essa classe média é uma classe média urbana, tá? Que por conta dessa não valorização da burguesia industrial, as cidades elas não têm uma política própria para as cidades, para o crescimento das cidades. Então elas se veem distantes de um governo que só prioriza o quê? Só prioriza o café, só prioriza a exportação de café. O Brasil, nesse período, é extremamente agrícola, tá? A grande maioria da população mora nas propriedades, ou são os donos das terras, ou trabalham nessa região, trabalham no cultivo do café. Outras coisas que acontecem também é porque por conta desse período houveram os imigrantes que chegaram ao país, né? E eles trouxeram novas culturas e políticas. A nova visão que esses imigrantes trazem vão ocasionar um reboliço, uma revolução, ou pelo menos o que se pretendia, né? Uma revolução na questão principalmente política. Com esses imigrantes, principalmente os italianos, vão vir as concepções de socialismo, vão vir as concepções também de anarquismo. E isso tudo vai fomentar as classes mais baixas, né, insatisfeitas, a se organizar sindicalmente, ok? Eles vão se organizar pedindo melhores condições de trabalho, melhores políticas voltadas a sua atuação, que é a atuação principalmente os operários. Operários onde? Operários que trabalhavam nas indústrias, nas cidades, ok? Então aquela galera da cidade juntando com aquela galera das oligarquias dissidentes vão fazer com que esse caldeirão ferva cada vez mais, tá? Outra classe social que também estava descontente eram os militares, insatisfeitos com as medidas adotadas com eles, com a vida com que eles viviam, o valor do soldo, valores a significação dos militares, né? Isso tudo vai fazer com que eles também se posicionem. Inclusive, os militares são os que vão se posicionar ao ponto, tá, de surgirem algumas revoltas, tá? Nós destacamos as duas importantes aqui, né, que a gente chama de tenentismo. A primeira delas vai acontecer em 1922, com os 18 do Forte de Copacabana, onde alguns tenentes se revoltam e aquartelam, né? Depois desse aquartelamento, eles saem pelas ruas e marcham pela cidade do Rio de Janeiro. Ok? Não vamos adentrar no fato histórico, nos detalhes, porque nós estamos dando só uma batida geral nesse capítulo. Outro movimento é a Coluna Prestes, tá? Que vai de 1925 até 1927, né? Vai mobilizar todo aí um aparato de militares para promover uma revolta, uma manifestação que vai durar quase que 2 anos, tá? Com esse caldeirão fervilhando, né, e vai fazer com que haja as eleições de 2030. E como é que nós vamos encontrar as eleições de 2030? Pois bem, nós vamos ter em 2030 dois candidatos se degladiando, ou seja, se enfrentando nas eleições, tá? O primeiro deles eu coloquei em verde aqui, verde por ele ter ganho, né? Foi o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, pessoal, não é o mesmo
da coluna Prestes aqui, tá? O Júlio Prestes, ele vai ser o candidato da situação, tá? Ou seja, o candidato que era apoiado pelo governador, pelo presidente da época, que era o Washington Luiz, ok? Washington Luiz, então, apoia esse cara aqui. E a oposição vai ser formada, ou melhor, vai ser encabeçada pelo Getúlio Vargas, que vai concorrer com o Júlio Prestes. Essas eleições são marcadas por fraudes de ambos os lados, tá? Porém, com a vitória da situação. Isso tudo, após a vitória de Júlio Prestes, o pessoal da oposição decide não contestar e ficar na deles por conta de evitar maiores conflitos. Porém, o Washington Luiz, ao longo do tempo, lembra que o Washington Luiz era o presidente enquanto esse cara ganhou aqui, ó. Enquanto o Júlio Prestes não assumiu, o Washington Luiz ainda era presidente, ele começa a perseguir quem? O pessoal da oposição, tá? Porém, um fato acontece, é um fato isolado, tá? A morte de João Pessoa, na realidade, o assassinato, tá? Eu pus morte aqui, mas é morte por assassinato, motivado por nada ligado à política. Porém, é usado esse fato para crescer, tá? Os rumores, né? As incitações e os movimentos, né? Para uma revolução, tá? Coloquei aqui, ó, esses ingredientes foram estopim para que se formasse um movimento revolucionário que culminou com a tomada do poder de quem? De Getúlio Vargas, ok? E aí, o próximo capítulo, que é o módulo 9, que nós iremos começar agora, ele vai tratar da Era Vargas. A Era Vargas é um tanto extensa, tá? O Vargas, ele se mantém no poder durante 19 anos e ele vai haver algumas modificações ao longo do tempo na administração dele, ok? Vamos lá, começando o capítulo 2, deixa eu me ajeitar aqui. Nós vamos ter que situação? Nós vamos ter ali, tá? Vou aumentar aqui. Vai começar a falar aqui, né, a Revolução de 30 e a consequente chegada da Aliança Liberal. A Aliança Liberal era o partido do Getúlio, tá? Então, com a Revolução de 30 e a chegada da Aliança Liberal ao poder, puseram fim ao esqueminha lá do café com leite. Lembra que a gente estava falando? No início do século, a política do café com leite estava em declínio, as classes sociais começaram a se revoltar, surgiram as revoltas, as revoltas chamadas de tenentismo, né? Dentre elas, logo após a eleição de 30, a perseguição que o Washington Luiz tinha sobre a Aliança Liberal e a morte de João Pessoa, vai promover uma organização de revolução, que vão botar em prática e vão tomar o poder. Vão depor o Washington Luiz, não vão deixar o Prestes subir ao poder, tá? E quem vai assumir? Vai assumir o nosso querido Getúlio, tá? Isso tudo vai criar, como diz o texto, uma grande expectativa em relação ao novo governo, tá? O novo governo, inclusive é chamado esse período de Nova República, tá? E ele vai criar uma nova expectativa sobre o que vai acontecer, ok? Vamos lá. Vamos destacar em vermelho. O que eles vão... o que eles esperam, tá? Lembro que existiam várias classes sociais que estavam revoltadas e por conta disso apoiaram a Aliança Liberal, tá? As oligarquias dissidentes. Lembram das oligarquias dissidentes? Que eram aquelas pessoas que
participavam, tinham as suas... Eram aquelas pessoas que cultivavam outros produtos, tinham propriedades, mas cultivavam outras coisas e que não estavam no esqueminha do café com leite, tá? E por isso se sentiam marginalizados pelos paulistas e mineiros, tá? Que se revezavam no controle da Primeira República. O que eles queriam? Eles queriam participar do governo, tá? Mas sem que houvesse mudança política e sociais profundas. Por quê? Porque eles eram interessados no faturamento, eles eram interessados em manter-se o sistema capitalista na mão deles, tá? Eles queriam fazer parte, eles não queriam na realidade uma revolução para que se mudasse o país. Eles queriam era entrar e receber um pedaço da fatia do bolo, ok? A outra parcela da outra parte da sociedade vão ser os burgueses industriais, tá? Que eles queriam o quê? Eles queriam leis que garantissem para eles um melhor controle, uma melhor produção para que eles pudessem exportar, tá? Para que pudessem ter inclusive o controle sobre os operários, tá? Para que eles, além de poder ter uma política de melhor exportação, melhor produção, exportação e também uma melhor controle sobre os empregados, tá? Com leis mais rígidas. Nós temos também as classes médias, né? E os tenentes. Quem são as classes médias? As classes médias são as pessoas que moram na cidade e que a gente considera como profissionais liberais. São as pessoas como os engenheiros, os advogados, as pessoas que têm uma certa nível social e que não são donos de nada, não são donos não são oligarcas, não são industriais, tá? Mas porém gozam de um local, né? De uma posição de destaque na sociedade, tá? O que eles queriam? Eles defendiam o fim da corrupção e a modernização política e econômica que gerasse novos empregos, tornasse a economia interna menos dependente da externa, tá? Esse aqui, ele era uma classe que estava mais voltada para um coletivo, tá? Ele queria que o fim da corrupção, a modernização do sistema, de todo o sistema político, para que pudesse o Brasil produzir mais, para poder vender mais e comprar menos, ok? Era um modelo, era um pessoal mais nacionalista. Nós temos também os operários, que eram a classe baixa, tá? O que eles queriam? Queriam mudanças sociais que melhorassem as condições de vida e de trabalho, bem como participar mais ativamente da vida política, tá? Essa parte de baixo aqui, o que eles vão querer? Não se esqueçam que nós estamos falando nos anos 30, 29, no ano de 29 para 30, o início dos anos 30, em que no Brasil ainda não existiam leis trabalhistas, não existiam carteira assinada, não existiam os horários fixos de trabalho, tudo era feito ainda de forma bem arcaica, beirando as explorações que nós tínhamos no século passado. Então esses operários queriam isso, uma melhor participação na vida política, para que pudessem ser gerados melhores condições de vida e de trabalho para eles, ok? Vamos lá, vemos portanto alguns grupos quererem mudanças mais radicais, outros, no entanto, defendiam apenas uma pequena reforma no esquema de poder. Qual anseio foi atendido? E é o que a gente vai ver. Esse trecho rapidinho, é bem rapidinho para que a gente entenda o que cada fatia, né, da sociedade teve em relação a isso, tá? A revolução ou uma simples troca de elites do poder. Para que a gente faça essa reflexão, a gente tem que entender que essa revolução pôs fim ao sistema oligárquico, o sistema de oligarquia paulista e mineira, né? Então, aquelas elites, né, deixaram de ter poder. Porém, vai dizer aqui que nenhum grupo que apoiou Getúlio tinha poder suficiente para dominar totalmente o governo. Então, todo mundo que era contra essa galera aqui, ó, do café com leite lá, todo mundo que era contra o café com leite, não tinha uma estrutura
por completo para poder dominar sozinha e cuidar dos destinos do país. Então o que fizeram? Apoiaram Vargas, né? Todos eles, para que ele fizesse isso. Então o Vargas ele teria ocupado o vazio desse poder, né? Ou seja, a dependência que todos tinham de ter um líder, para poder formular um projeto pessoal. Não existia, por exemplo, um projeto dos oligarcas dissidentes, por exemplo, que o apoiaram e eles sozinhos dominariam tudo, tomariam conta de tudo. Nem os industriais, nem os operários. Então, todos eles, como apoiaram, tiveram no Vargas, digamos que indiretamente deram carta branca para que ele fizesse um projeto pessoal, tá? De modernização do Brasil. Revolucionando a estrutura econômica. E ele vai revolucionar mesmo, tá? O novo governo atendeu parcialmente a todos os grupos, foi o que eu te falei. Mas Vargas sempre manteve poder sobre todos eles. Por quê? Porque como eles não tinham o poder de tomar conta de tudo sozinho, eles não tinham como dar uma pernada no Vargas, né? Ou seja, tirar o Vargas para dominar sozinho, porque eles não tinham essas condições. Os industriais contavam com financiamento do governo Vargas para expandir seus negócios e com o apoio político para manter os operários. Foi o que eles pediram. O que eles queriam? Eles queriam maiores condições para poder exportar, políticas que dessem condições de eles poderem produzir melhor, para exportar melhor, e queriam manter domínio sobre os operários, ok? Novos grupos passaram a ser representados pelo governo, mas as estruturas de controle e exclusão popular foram mantidas. Ou seja, essa galera, tanto operários quanto os oligarcas dissidentes, quanto a classe média, todos eles vão ganhar uma. Como é que falam? Pessoas que os representavam no governo. A única fatia que não conseguiu chegar lá, a única fatia que não foi atendida foram a dos operários, ou seja, dos pobres, né? A elite agrária, né, perderam o controle do processo político, mas continuaram a exercer domínio sobre os trabalhadores rurais, tá vendo? Sempre o trabalhador, ele não tem o direito a nada, assim, ele não tem condições de se revoltar, de praticar as suas manifestações, tá? Em relação aos patrões. Um movimento revolucionário que deu poderes especiais a Vargas ao chegar ao poder no novo. O movimento revolucionário que deu poderes especiais a Vargas ao chegar ao poder de novos grupos econômicos. Em qualquer dos casos, os grupos populares não foram protagonistas, assistiram, apoiaram, tiveram as expectativas. Vou pôr em outra cor aqui. Mas não participaram diretamente da definição dos novos rumos políticos do país, entendeu? Então, as elites, os industriais, a classe média, sim, perderam algumas coisas, porém mantiveram domínio sobre muitas coisas em relação às suas vidas. Tiveram condições de lucrar com isso, com essa mudança de governo. Porém, os grupos populares, ou seja, os pobres, né, não foram protagonistas, tá? Das definições do rumo do nosso país, ok? Por isso que ele vai falar se foi uma simples se foi uma revolução ou uma simples troca de poder. Vai falar aqui também que Vargas ele teve 19 anos no poder e ele foi marcado por momentos distintos, tá? Nós temos ali primeiro o governo provisório, que é os 4 primeiros anos, desde quando ele assume o poder após a Revolução e em 34.
como presidente constitucional em 1934 a 1937, pelo fato de ser exigido nesse meio de tempo aqui uma constituição, e ele vai fazer uma constituição se autodeclarando presidente, tá? De 34 a 37. Depois de 37, como a Constituição dizia que haveria eleições a partir de 37, ele rasga a Constituição e se mantém no cargo até 45, tá? Após 45, após a Segunda Guerra Mundial, aí são promovidas eleições no Brasil e o presidente Dutra assume até a década de 50, até o ano 50, 1950. E aí há outras eleições e ele é eleito de novo de 50 a 54, quando ele se suicida, tá? Quando já era claro que ele seria deposto por uma série de fatos que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Aqui nós temos uma linha do tempo, tá? Que vai citar alguns pontos durante a trajetória do Vargas, tá? Ao longo do tempo. O que ele vai falar? Que na década de 30, nós temos aqui, ó, lembra que havia muitas manifestações, o povo estava descontente, Então, nós temos um crescimento de organizações políticas representativas de diversos grupos sociais. Dentre eles, aqui vai citar a Frente Negra Brasileira, a FNB, tá? Que tinha o princípio de lutar pelos direitos dos sociais e políticos iguais para negros e brancos. Não se esqueçam que a gente estava aqui em torno aí de 50 anos, 40, 50 anos há 40, 50 anos da proclamação da libertação dos escravos, não, proclamação da libertação dos escravos, e eles estavam se organizando, ok? Porém, o Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai tornar o partido extinto, tá? Em 1937, com o golpe de Estado, tá? Quando ele dá o golpe de Estado em 37, ele torna vários partidos ilegais, né? E um deles é a FNB. Outra coisa que vai acontecer em 30 vai ser a promulgação das leis trabalhistas para trabalhadores urbanos, salário mínimo, limites para a jornada de trabalho de 8 horas, férias e descanso semanal remunerado, a regulamentação do trabalho de menores e de mulheres e o direito à aposentadoria. Isso tudo que a gente vê hoje ainda, viu? Isso que a gente tem hoje como leis trabalhistas, lógico que houve uma modificação ao longo do tempo por conta da nossa vida. A vida de hoje, né? A vida que a gente tem hoje, o mundo de hoje, ele é diferente do mundo de 1930. Mas as leis trabalhistas, elas começaram, as nossas leis, elas têm a assinatura do ano de 1930, tá? Ok? Outra coisa é a limitação da atuação reivindicatória dos sindicatos. Os sindicatos, eles meramente as reivindicações, ou seja, os protestos por melhores salários, aumentos e tudo mais, eles ficaram limitados apenas a uma atuação burocrática e sistemática dentro das empresas. Elas não poderiam mais reivindicar nada, ok? Outra coisa que nós vamos ter é a decretação do Código Eleitoral e a Lei da Justiça, tá? Atribuído o voto secreto e o voto feminino. Tá? O voto feminino brasileiro ele começa em 1930. Todo o sistema, né, de justiça eleitoral também. Outra coisa é a eclosão da Revolução Constitucionalista de 32. Essa eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção, porque o texto de HDM dessa semana de vocês vai falar sobre isso. Sobre a atuação de alguns brasileiros que estiveram presentes nessa, direta e indiretamente nessa revolução. Dentre eles, Valentim Gentil, como a gente conhece aí, de muitas atribuições de nomes de escola, nomes de rua e tudo mais, e que vai ser, ele era na época, ele era um
um deputado, e que vai lutar a favor de São Paulo por essa Constituição, tá? Outra coisa é a convocação da Constituinte após a Revolução de 32. O que essa revolução pedia, que era uma Constituição para o país, para que houvesse novas eleições de 34, ok? E eles conseguem, com essa manifestação, né, com essa pressão após a Revolução de 32, conseguem a Constituinte, conseguem que ela seja feita. Em 34, nós vamos ter aí, com a promulgação da Constituição, o que nós vamos ter aprovado? As eleições diretas para a Câmara de Vereadores, Assembleias e Câmaras de Senado Federal, a confirmação do voto secreto, a confirmação do voto feminino, tudo aquilo que era lei, ela entra agora na Constituição, tá? Outro ponto importante é o ensino primário e gratuito, que é decretado nesse ano, a proibição das diferenças salariais baseada na discriminação por sexo e idade, estado civil e nacionalidade. Porém, isso é mais ou menos, né? Porque a gente vê ainda hoje muita diferença entre as relações, né? De homens e mulheres e outras coisas dentro do mundo trabalhista, né? Mulheres ganhando menos que o homem, ocupando a mesma função, né? Outra coisa é a criação da Justiça do Trabalho, facilitando o acesso dos trabalhadores à efetivação dos seus direitos, tá? Outra coisa que é criado é a Voz do Brasil, tá? O Programa Nacional, que mais tarde viria chamado A Hora do Brasil e depois Voz do Brasil. Vamos seguindo. Lembre-se que o Getúlio Vargas, a partir de 37 a 45, ele começa uma última fase, ou melhor, a penúltima fase do seu período como presidente, que é a fase que a gente chama, né, de período de ditadura, tá? Nessa ditadura, o que ele vai fazer? A gente vai chamar de Estado Novo, tá? A imposição da ditadura de Vargas, nova Constituição é outorgada, ou seja, ele faz uma nova Constituição e ele suspende os direitos individuais, ele dá plenos poderes, ele dá a ele, né, presidente, plenos poderes. Os opositores são ferozmente perseguidos. Aqui nós temos